Audiência amiga do Pensar Piauí, muito bom dia. Trago aqui na nossa entrevista de hoje Gilberto Carvalho, filósofo, militante do Partido dos Trabalhadores e integrante do Ministério do Trabalho no governo Lula. Gilberto, muito bom dia. Agradeço a sua atenção de atender aqui a essa reportagem do Pensar Piauí. Oi, Oscar, bom dia a você e a todos que nos acompanham. Eu que agradeço a oportunidade de poder conversar com o nosso querido povo do Piauí, através do Pensar Piauí. Agradeço a gentileza e estou aqui à sua inteira disposição para essa conversa nossa. Nós vamos conversar um pouco sobre eleições municipais. Nós estamos no finalzinho de novembro, mas o país viveu, e com isso o PT viveu, todo um processo eleitoral este ano, e eu queria saber do Gilberto visões que ele teve sobre esses acontecimentos. Vamos falar também do anúncio feito ontem pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre a questão fiscal, sobre a economia brasileira, também quero ouvir o Gilberto sobre isso, e vamos fechar a entrevista tratando do grande tema que tem sido discutido esses dias, essas semanas, que é o indiciamento de Jair Bolsonaro, generais das forças, ocupantes das Forças Armadas, e o desvendar de uma tentativa de assassinato que foi elaborada por esse pessoal. Mas, Gilberto, nós, no Brasil, a gente fala muito de eleições. A gente passou por uma agora em 2024 e já tem instituto de pesquisa falando das eleições de 2026, daqui a 2 anos. Isso não é um eleitoralismo muito grande que a gente tem, não? A gente não reduz tudo às questões eleitorais. 2025 não era para ser um ano voltado para as questões administrativas, programáticas de quem está no poder? Oscar, a tua pergunta faz muito sentido, né? Eu acho que nós não temos que nos envolver em preocupações com a eleição de 26, até porque a melhor forma de nós prepararmos 26 é a gente se concentrar, é nos concentrarmos, é centrarmos fogo no nosso desempenho, seja do governo, seja dos movimentos sociais na sociedade. Eu penso que qualquer especulação, como já tenho visto aparecer aí nesse momento, é de uma antecipação indevida e com muito pouca incidência real naquilo que vai acontecer. Não faz muito sentido. Daqui até outubro de 26, muita água vai rolar, muitas coisas ocorrerão, num país que é cheio de imprevistos, aliás. Então, nós não podemos nos distrair com essas questões. O foco nosso tem que ser cumprir o nosso trabalho. O terceiro ano de governo costuma ser o melhor ano para um governo, porque as sementes plantadas, os projetos que foram iniciados, começam realmente a encontrar o seu ponto de maturidade, começa a acontecer lá na ponta. Quando você monta um projeto governamental, não é automático. A assinatura do presidente num decreto ou numa lei, ela não transforma aquilo imediatamente. Tem um tempo de mora, tem um tempo de você preparar as estruturas, tem um tempo de treinar o pessoal, tem a organização da sociedade que precisa ser feita. Então, realmente, o terceiro ano requer de nós, agora, uma atenção total, uma aplicação muito grande para realizar o nosso programa de governo, até porque essas realizações vão ser muito determinantes no grau de aprovação que nós teremos para as eleições de 26, já que para nós, nesse aspecto, a questão de aprovação do governo será fundamental, porque se tratará, assim eu espero, de um processo de reeleição do presidente Lula. Portanto, se o governo estiver bem, e se a imagem dele estiver boa, é a melhor campanha eleitoral que existe. Se nós não conseguirmos realizar e perdermos, sobretudo, a batalha da comunicação, aí as coisas podem se complicar para o nosso lado. Agora, em outubro, a gente teve eleições, o PT
Cresceu um pouco o número de prefeituras dele, da última eleição para cá, e tem internamente, dentro do partido, um debate, uma parte que diz que o PT tem que ir mais um pouquinho para a direita, e outra parte do PT que diz que ele tem que radicalizar mais, manter mais o pé na esquerda. Como é que o Gilberto Carvalho, que conhece tão bem esse partido, viu a performance do PT nas eleições e como é que esse partido deve se comportar daqui em diante? Oscar, essa pergunta é relevante, até para a gente deixar claro o seguinte: as eleições municipais, elas não podem ser vistas como uma pré-eleição nacional. É totalmente diferente os argumentos, o espírito das pessoas, para onde as pessoas dirigem o seu voto de uma eleição municipal para uma eleição nacional. Na eleição municipal conta muito os interesses locais, as necessidades de cada cidade, de cada estado, de cada bairro e assim por diante. Mas também conta muito, muito mais do que na eleição nacional, o uso da máquina. Da máquina que eu digo é o poder de convencimento através de realizações práticas ali naquele município. Então, vamos ver. Há dois fenômenos que marcam as eleições municipais, onde, efetivamente, nós temos que reconhecer, nós não fomos bem. Tivemos um crescimento em relação a 2020, que foi o pior ano da nossa história em termos eleitorais. Portanto, é um crescimento que não pode ser comemorado como grande crescimento. Esses dois fenômenos são, de um lado, o uso das emendas parlamentares. O que aconteceu no governo Bolsonaro é uma coisa gravíssima, que a fragilidade dele permitiu que o Congresso avançasse na posse do orçamento nacional. Em muitos países existe o instituto da emenda parlamentar, ou seja, o deputado recebe, além de propor legislação, de fiscalização, de novas leis, etc., ele tem o direito de ter uma verba para dirigir essa verba para a sua base eleitoral e, com isso, fazer um benefício para o seu povo e, naturalmente, ganhar prestígio e ganhar apoio eleitoral e político. Só que, por exemplo, nos Estados Unidos, essa verba corresponde a 2% do orçamento. Em alguns países da Europa, 3%, 5%. No Brasil, Oscar e companheiras e companheiros, é 24%. Ou seja, 24%, um quarto do orçamento nacional, deixa de ser destinado para as políticas públicas que são planejadas pelo governo, com as quais o presidente e o governo federal se comprometeu na campanha eleitoral e no seu planejamento, para ser destinado para objetivos nem sempre muito claros e que nem sempre correspondem a uma política pública planejada. Muitas vezes atende a interesses muito peculiares, muito particulares, onde a margem de corrupção é muito grande, onde o toma lá da cá para as empreiteiras, etc., é muito grande, e se estabelece um círculo virtuoso para eles, mas vicioso para o povo, que é o seguinte: eu sou deputado, destino para o município, digamos, de Campo Maior, uma verba tal, com o compromisso de que você, prefeito, vai me arrumar na próxima eleição 5 mil, 3 mil, 10 mil votos nos cálculos que eles venham a fazer. E aí do prefeito que não devolver isso, que depois, na próxima roda, ele não vai ter aquele dinheiro. Então, o peso do eleitoral dessas emendas, da máquina, é imenso. Tanto que os partidos que ganharam mais, quem são? São os partidos que mais têm acesso às emendas. São os partidos do Centrão. O PSD, D de dado, foi o partido que mais cresceu. Só para terminar, e o outro fenômeno importante, Oscar, que nós temos que ficar atento, esse é mais complexo, é o surgimento dessas figuras dos influenciadores. O caso do Pablo Marçal, lá em São Paulo, a Cristina, em Curitiba, em Fortaleza, aquele jovem que quase ganha a eleição. Esses são dois fenômenos que, portanto, relativizam muito o peso da eleição municipal sobre a eleição nacional. Agora, essa eleição vai ter um peso grande, naturalmente,
na eleição da próxima Câmara e dos deputados e do Senado, por aquilo que eu acabei de falar. Você fez aí um quadro muito interessante da influência das emendas parlamentares nas eleições municipais. Ali mais atrás, alguns anos, quando o PT ganhou algumas prefeituras, Gilberto, foi criado, foi instituído pelo PT o famoso modo petista de governar. Agora nós chegamos em 2024, o estado do Piauí foi o que mais elegeu prefeitos do PT, nós elegemos 50 prefeituras aqui. O PT elegeu 50 prefeituras. Cidades pequenas, 50 prefeituras pequenas. Tem como aplicar ainda o modo petista de governar, Gilberto? Depois desse quadro que você passou aí da força dos deputados, da destinação dos recursos, como fazer para que o partido não fique diluído sem uma característica, sem uma imagem que o unifique nacionalmente e que essas administrações municipais tenham um mínimo de coerência do trabalho entre elas? Olha, a nossa honestidade, Oscar, nos obriga a reconhecer que o modo petista de governar, ou seja, aquela marca de gestões com forte participação popular, com efetiva inversão de prioridades, ou seja, jogar recursos para os pobres, para os excluídos, e o profundo sentimento ético de combate à corrupção, de postura irretocável, sem dúvida nenhuma, foi sofrendo um desgaste ao longo dos anos. Não dá para a gente deixar de reconhecer que aquelas prefeituras que foram aquelas administrações, verdadeiros luzeiros para nós, como foi o caso de Diadema, de Porto Alegre, de tantas outras, Santo André, com meu querido Celso Daniel, com quem eu tive o privilégio de trabalhar, elas não se repetiram. O exemplo daquelas prefeituras foram deixando de se repetir em grande parte das nossas administrações, lamentavelmente. Até porque há um fenômeno também, particularmente, eu não sei como é que é no Piauí, mas há um fenômeno onde nós governamos o Estado, há uma tendência forte de prefeitos irem para o partido do governador, independentemente de terem a mesma ideologia e o mesmo pensamento político do partido a que pertence o governador. Eu não quero fazer nenhum juízo sobre o caso do Piauí, mas a forma, a meu juízo, que pode ajudar a melhorar é a direção estadual do partido ter uma forte atuação, convocando esses prefeitos eleitos, estabelecendo com eles um programa comum básico de governo para todas as prefeituras, estimulando o governo do Estado a cuidar, a favorecer, por exemplo, elementos de participação popular em cada município, estimulando o governo do Estado a favorecer para cada município o destino de recursos para os excluídos. Se a direção estadual não atuar nesse sentido, e a direção nacional também, e não fizer formação com esses prefeitos, é pouco provável que eles retomem isso que nós chamamos do modo petista de governar. A tendência é que, muitas vezes, lamentavelmente, nossas gestões passem a ser muito parecidas com as gestões dos outros partidos. Eu fiquei feliz de ver, porque houve na pré-campanha um processo de formação de candidatos, agora estão se organizando encontros de prefeitos eleitos, o partido está preocupado com isso. Agora, nós temos que, além de fazer formação, dar estímulo para que esses prefeitos que precisam prestar conta para a sua base, dando apoio para que eles tenham mais condições de realizar uma linha de governo traçada pelo partido no país todo. Gilberto, essa semana, ontem, melhor dizendo, o ministro Fernando Haddad fez um anúncio oficial, em nome do governo, de um pacote de medidas na área econômica que atendiam ao que a mídia, a imprensa, vinha falando de um pacote de gastos do governo, redução de gastos. E eu acho que o Fernando Haddad surpreendeu muita gente.
Ontem, ao ser anunciado que ele ia fazer o pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, veio junto a informação de que o governo ia isentar quem ganha mais de 5 mil, quem ganha até 5 mil salário mínimo de imposto de renda. E o dólar fechou ontem com um patamar altíssimo, ou seja, isso é um sinal de que o mercado não gostou do pacotão do Haddad. Aí veio o pronunciamento dele, veio o anúncio das medidas, hoje de manhã o detalhamento delas e, digamos assim, o mercado continua nervoso. Gilberto Carvalho, militante que nem eu apresentei no início desta entrevista, das antigas do Partido dos Trabalhadores, como viu o anúncio das medidas e o que destaca nesse anúncio que o Fernando Haddad fez ontem? Na verdade, Oscar, a gente precisa aproveitar essa questão para lembrar que a tal da governabilidade ela é uma arte que exige muito de um governante, como que ele se mantém no governo e faz valer, faz implementar o seu programa, levando em conta que ele tem apenas um pedaço da máquina pública. Sim. Ganhar o governo não é ganhar o poder, é ganhar uma parte importante do poder, mas não é todo o poder. E nós tomamos posse, além do rombo deixado pelo governo do inelegível, nós tivemos uma pressão, temos sempre uma pressão enorme. De um lado, como eu já falei, 24% do orçamento é mordido pela Câmara, pelo Legislativo, Câmara e Senado, e tem o tal do déficit zero. Nós acabamos, pressionados pelo tal mercado, aceitando a história do déficit zero, ou seja, a gente só pode gastar o que a gente arrecada, o que é uma loucura. Nos grandes países não ocorre isso. Os Estados Unidos trabalham com déficit imenso, e é normal que assim seja. E nós também deveríamos poder aqui trabalhar com esse déficit. Mas não. Há uma imposição. O que é o mercado? Vamos ser claros aqui. O mercado não é o mercado que compra e venda, que produz, que exporta. Esse mercado ao qual a gente se refere é o mercado financeiro, cujo interesse único é ganhar altos juros a partir da dívida do governo, a partir do financiamento que eles fazem para as ações de governo. Esse é o objetivo deles. Então, toda a pressão deles é para que sobre dinheiro para o governo seguir fielmente pagando os altos juros, vergonhosos juros que o tal mercado exerce e cobra. E como a imprensa está na mão deles e como os grandes analistas econômicos que nós ouvimos nas rádios, na televisão, são financiados por eles, como os grandes meios de comunicação têm altos interesses financeiros, fica uma pressão imensa, como se fosse a regra, a lei, a verdade o que eles estão falando. E eles usam da chantagem, da história, da questão do dólar, né, dos ataques especulativos que eles fazem à moeda brasileira para pressionar o governo. Quando começou a aparecer essa história do corte, houve uma preocupação imensa dentro do nosso governo, sobretudo nas áreas sociais, com receio de que o nosso governo entrasse nessa historinha deles e fizesse um corte. E aonde seria esse corte? Em geral, nos pobres. É cortar o orçamento do Bolsa Família, é cortar o orçamento do benefício de prestação continuada, é cortar o abono salarial, é reduzir o salário mínimo. É sempre isso que eles esperam, porque eles nunca esperam o corte em cima, no andar de cima, e sim no meio dos pobres. Tanto que o Luiz Marinho, que é meu querido ministro do Trabalho, foi claro, numa reunião com o presidente Lula, ele falou: presidente, se for para fazer esse tipo de corte, senhor, por favor, me demita. Eu estou fora desse governo. Então, essa pressão interna, Oscar, foi muito importante, que o presidente Lula se sentiu reforçado para não entrar nessa dança, né, nessa cantilena do mercado. E, claro, hoje é que nós veremos com mais detalhes aonde que são feitos os cortes. Há cortes que são dolorosos para nós, é verdade, mas o pacote tem uma grande vantagem. Ele começou pela primeira vez propondo, de fato, um corte no andar de cima. Então, quando, para surpresa do mercado, o Lula começa o pacote falando da isenção do imposto de renda até 5 salários, e quando ele começa a falar que vai para compensar essa isenção, que é
beneficia a classe trabalhadora, ele vai penalizar, vai cobrar, na verdade, o mínimo de imposto dos supersalários, o mercado, claro que reage mal, claro que faz o dólar subir para pressionar, né? Não podíamos esperar outra questão. Então, ao longo do dia, nós vamos ver melhor os detalhes. Eu mesmo não tive informação, até porque eu estive viajando nesses dias, dos detalhes, mas vai ter, de fato, revisão no BPC, vai ter um pente fino, vai haver um corte na questão do abono salarial, que vai ter um limite até 3 ou 4 mil reais, vai haver algumas perdas para nós, mas o conjunto do pacote nos dá muito orgulho, porque ele mostra, chama a atenção de quem tem que pagar imposto de renda, impostos em geral, é a grande elite que não paga, né? E nós não temos que penalizar mais uma vez os pobres. Então, eu confesso para você que eu estou muito orgulhoso dessa mensagem que o nosso querido Fernando Haddad fez ontem no seu pronunciamento e da linha geral que o pacote propõe. Agora, vamos nos preparar para a guerra, porque eles vão tentar desfigurar esse pacote no Congresso, tirando, como já fizeram. Você viu que eles não aprovaram o imposto sobre grandes fortunas, que estava na reforma tributária, né? Então, infelizmente, o Congresso composto por gente da elite, votado pelos pobres, são pessoas que se fizeram de pobres e de religiosos e de defensores do povo durante a campanha eleitoral, mas agora estão lá a serviço do capital. Essa é uma lição importante que o nosso povo, que nós temos que aprender. Votar para deputado que não é comprometido com o povo, dar o que dá. Nós corremos o risco do pacote ser desfigurado e, de novo, tentarem enfiar a mão no bolso do pobre e não penalizar aqueles que já tanto ganharam no país. Você disse para a gente se preparar para a guerra, e antes a gente tinha discutido a questão das emendas parlamentares. O item do pacote anunciado ontem pelo Fernando Haddad sobre no que se refere à emenda parlamentar, diz que limita para o crescimento do montante global abaixo das regras fiscais, as emendas parlamentares, e elas ficam com destinação obrigatória de 50% delas para o Sistema Único de Saúde. Conseguir isso daqui, a aprovação disso daqui no Congresso, realmente vai ser uma guerra. E se conseguir, você já resolve boa parte daquele problema que você dizia que o Congresso detém 24% do orçamento. Não é isso, Gilberto? Exatamente. Já há uma destinação atual para a saúde, mas ela cresce, né, com essa proposta, o que é fundamental, porque, sem dúvida nenhuma, no capítulo de investimento público, a saúde é o item mais caro. E tem que ser, né? Lamentavelmente, os custos operacionais de saúde são muito altos, né? Claro que há que se aperfeiçoar também a qualidade do gasto, tem muita coisa para se vigiar, para se evitar. A corrupção continua existindo em muitos escalões, nós temos que combatê-la, mas, sem dúvida nenhuma, é mais do que justo que se destine 51% para a saúde como item obrigatório das emendas. Porque, senão, o risco é tudo virar asfalto na fazenda do prefeito, uma cancha de basquete, não que não seja importante, claro que é, mas, muitas vezes, questões que não são tão essenciais para o povo. Gilberto, para a gente finalizar aqui nossa entrevista, queria trazer outro tema que tem galvanizado aí as atenções do Brasil nas últimas semanas. A Polícia Federal indiciou 37 pessoas no processo que investiga a tentativa de golpe no Brasil, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro, entre essas pessoas altas patentes das Forças Armadas, e no meio dessa investigação e desse indiciamento, a revelação de que pretendiam assassinar Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre, o ministro do Supremo Federal, Alexandre Moraes. Gilberto, 2024, tempo da inteligência artificial, você ainda
se deparar com pessoas tentando matar pessoas para ocupar posições de poder. Parece que essa humanidade não evolui, não é, Gilberto? Você tem toda a razão, Oscar. É de todo surpreendente. Esses caras não tiveram limites. O presidente Lula, naturalmente, recebeu com muita indignação, e mais do que indignação, estupefação. Né? De fato, é inacreditável o que eles tentaram realizar. Eu queria fazer um comentário primeiro, que é o seguinte: um aspecto positivo dessa história é a maturidade do comando das Forças Armadas, que não embarcaram nessa história. Ou seja, os comandantes gerais, sobretudo o Exército e a Aeronáutica, foram resilientes. Eles não foram nessa onda, que se eles tivessem ido nessa onda, o golpe teria ocorrido. Vamos ter clareza disso. Portanto, embora estejam envolvidos altas patentes, o que é muito lamentável, nós temos que, de alguma forma, também comemorar a estabilidade do país, no sentido de que as Forças Armadas, como tal, não deram sim para essa aventura que o Bolsonaro e seus asseclas queriam praticar. Segundo lugar, a gente ter clareza de que não são só esses caras. Por trás deles tem toda uma força, que é a mesma força que elegeu irresponsavelmente o Bolsonaro. Os grandes capitalistas, os grandes financiadores do Bolsonaro, e que fizeram de tudo para tirar o PT do governo no golpe de 16, tem a ver com isso. Nós temos que responsabilizar, nesse momento, aqueles que usaram o vale-tudo para tirar a Dilma, porque sentiram que poderiam economicamente ser prejudicados por uma gestão que distribui rendas. Então, aqueles que estão quietinhos agora, mas que elegeram o Bolsonaro e que respaldaram o Bolsonaro e que, de novo, tentaram reeleger o Bolsonaro, são, sim, também responsáveis por essa loucura. Além do clima de ódio que se espalhou pelo país e de um certo tipo de imprensa que favoreceu esse tipo de ódio. Aquele senhor, com todo respeito, que se explodiu em frente ao STF, ele é vítima desse processo. Ele é, digamos, o ponto culminante de um clima que se cria de ódio e que levam pessoas com mais fragilidade mental, emocional, a fazerem loucuras. As loucuras ocorrem, não é do nada, elas ocorrem como resultado de uma tensão, né, de um processo de assodamento do cultivo do ódio e que se manifesta em certos momentos como esse. Portanto, nós temos que olhar na profundidade desses acontecimentos. Nós temos que não apenas culpar essas pessoas, essa ou aquela. Claro que aqueles que se envolveram terão que ser exemplarmente punidos, e a começar do Bolsonaro, para que nunca mais no país se volte a se pensar e a se praticar o que ele fez, sem falar na responsabilidade pela morte de milhões de brasileiros que podiam, de centenas de milhares de brasileiros que podiam não ter morrido. O comportamento do Bolsonaro durante a pandemia é pior do que essa tentativa de golpe que ele fez, que causou a morte de milhares de pessoas. Por isso que ele tem que ir para a cadeia, ter responsabilidade, não apenas por ter atentado ao Estado formal democrático, mas por ter ferido a democracia real, que é a democracia econômica, a democracia social, cultural que nós vivemos. E, nesse sentido, o brasileiro pode acreditar nessas instituições e acreditar que amanhã ou depois Braga Neto, Bolsonaro e outros estarão mesmo presos? Eu acho que, dada a gravidade, a revelação dos detalhes, a profundidade das loucuras que eles fizeram, não tem como essas pessoas não serem presas, não serem penalizadas. Agora, Oscar, o que nós não podemos fazer é ficar na poltrona da sala esperando que o Supremo e que o Judiciário vai resolver tudo, ou achar que
que a gente possa confiar definitivamente nas Forças Armadas ou em qualquer instituição. Nós precisamos ser atores desse processo. Eu estou estranhando que não houve nenhuma manifestação de rua, nenhuma mobilização do nosso lado para defender, não é a democracia como tal, é defender a vida do povo. Eu estou estranhando que a CUT, que os movimentos sociais, que o nosso partido não tenha chamado já, pelo menos atos fechados e tal, para poder a nossa gente sair de uma certa passividade. Porque a qualquer momento, essa direita que está aí, que aprendeu a se mobilizar, ela pode começar a trancar a rua de estradas no Brasil. Eu já vi falar de uma manifestação de caminhoneiros que está se começando a trabalhar em defesa deles. Portanto, não vamos achar que o jogo está ganho, que eles vão ser presos bonitinho, que tudo vai continuar. Não. A qualquer momento, essa loucura... Eu quero insistir nesse aspecto. O ódio difundido nas redes sociais e repercutido muitas vezes em emissoras como a Jovem Pan e outras tantas que estão a serviço do fascismo, ele acaba se manifestando em outras formas de manifestação de ódio, que é contra a vida. Portanto, tão grave quanto a pessoa tentar contra a vida do Lula, contra a democracia, é a pessoa fazer esse processo de divulgação, de campanha de mentiras. Há no Brasil duas realidades. Vocês já repararam uma coisa? O nosso governo está fazendo crescer o emprego, diminuir o desemprego, aumentar a renda salarial. Os programas sociais, graças a Deus, para nossa alegria, estão fazendo uma redução drástica da fome. De 18 milhões de brasileiros com fome, hoje são 8, que é muito ainda. Se Deus quiser, até o ano que vem, nós vamos acabar com a fome. E, no entanto, as pesquisas não refletem isso. Por quê, Oscar? Porque eles construíram um muro entre nós e os mais pobres, através do quê? Das mentiras e do uso safado, do uso criminoso de religiões para nos separar deles, inventando história de que o PT é o PT do aborto, é o PT que vai obrigar as igrejas a fazerem casamento gay, etc. Nada contra os evangélicos, pelo amor de Deus, não vamos confundir. Nós temos que fazer aliança com o povo evangélico, que cuida muito bem do povo na periferia. Nós temos que dialogar com esse povo. Mas esses criminosos que usam as igrejas para fazer a campanha do ódio, esses são tão criminosos quanto esses que conspiraram contra a vida do presidente Lula. Então, voltando, a pesquisa não se mexe por causa disso, porque houve esse muro está construído e nós temos que derrubar esse muro com muito trabalho, com muita generosidade. A esquerda tem que largar a mão de ficar nos gabinetes e estar presente na periferia solidariamente. Eu participei, semana passada, de um encontro maravilhoso em Piranhas, em Alagoas, da ASA, do pessoal que faz cisternas, que é uma coisa extraordinária. Você faz a cisterna, para você educa e organiza o povo. Nós temos que fazer cozinhas comunitárias, temos que ter atos de generosidade da nossa parte, conversando com o povo. Enfim, perdão, Oscar, falei demais. Não, mas eu fiz questão de dar esse recado. Não, eu só queria, acho que você pode até complementar com a indagação que eu vou fazer. Você falou aí que está surpreso, porque a CUT está meio calado, o PT está meio calado, não tem manifestação de rua. E deixa eu complementar, há outros calados nessa história. Houve uma tentativa de morte de um presidente e de um vice-eleito e de um ministro. Cadê a OAB? Eu não vi assim um membro da OAB se manifestar com indignação com relação a isso. Talvez uma notinha aqui, protocolar, e nada mais do que isso. As entidades do judiciário, meu amigo, estava pronto o plano para matar o Alexandre de Moraes, que talvez esteja vivo porque uma sessão que ele estava terminou mais cedo e ele saiu mais cedo. Mas os caras já estavam de campana para matá-lo. Cadê as instituições do judiciário brasileiro que não ficam indignadas com isso? A Rede Globo está fazendo uma cobertura grande, Jornal Nacional, Fantástico, mas falta aqueles canos enferrujados jorrando dinheiro que apareciam por detrás na época da Lava Jato.
Falta uma coisa que mostre que o país está indignado com o que aconteceu e o que está acontecendo. Porque, se você vai ouvir, por exemplo, a Rádio Senado, lá os senadores de direita dizendo que não, vamos anistiar todo mundo, que é liberdade de expressão e tal. Eu acho que falta mesmo, conforme você estava dizendo, Gilberto, por parte dos movimentos de esquerda, mas não só deles, de toda a nação, um momento de indignação, porque o que aconteceu e continua a acontecer é algo extremamente grave, muito grave. Mas queria deixar você para as suas colocações finais, lhe agradecer profundamente por trazer sua experiência, sua visão crítica das coisas aqui para a audiência do Pensar Piauí. Muito obrigado, Gilberto. Sabe, Oscar, o pior que pode ocorrer é a naturalização desses fatos. Ocorre um, ocorre dois, ocorre três, a gente vai achando que tudo isso é natural. Quando eu digo que a gente tem que se levantar e gritar, é porque a gente não pode deixar que se naturalize, achar que é normal, que tem que anistiar, porque é um errinho que o cara cometeu, não. E a gente tem que se indignar com toda a injustiça. Eu digo, tão grave quanto ameaça a vida do presidente, é a ameaça que se faz à vida do povo pobre. Quando alguém usa o dinheiro público, uma emenda parlamentar, ou um dinheiro do governo federal mesmo, e desvia e faz ganho para si mesmo, ele está ajudando a matar as pessoas. Então, nós não podemos ser tolerantes com nenhuma forma de aquilo que atenta contra a dignidade e a vida do nosso povo. Você tem toda a razão. Né? Saudades da velha UAB, do Márcio Tomás Bastos e tantos outros que eram um farol, né, que nos ajudava. Saudade da nossa igreja. Na igreja, eu não da falei, nossa CNBB, que também tinha uma atuação muito forte em defesa da vida. Mas saudade também da nossa capacidade de indignação, de mobilização dos nossos partidos, dos nossos movimentos, que não podem, pelo amor de Deus, achar que é natural tudo isso que está acontecendo. Eu sei que não dá para fazer assim e achar que a rua vai se encher de gente. Não, mas nós podemos começar a fazer atos fechados, por enquanto, de troca de informações e tal, de estímulo às pessoas a se manifestarem. Nós temos que... Eu queria te cumprimentar fortemente, viu, Oscar? É muito importante esse trabalho que você faz aqui. Iniciativas como essa, de presença nos meios de comunicação, de redes, estimular nossa juventude a jogar pesado nas redes, porque hoje as redes são um grande poder de comunicação. Antes, a nossa adversária era a Globo. Confesso para você que eu tenho até saudade, às vezes, que você tinha um adversário que você podia... Hoje, é uma dispersão imensa, que, de um lado, democratizou o acesso, mas também se tornou palco do ódio, palco das manifestações mais malucas, mais irresponsáveis que a gente poderia imaginar. Então, Oscar, eu só quero me despedir agradecendo muito essa oportunidade, te cumprimentando por esse trabalho, me colocando à disposição e esperando que esse susto que a gente levou nos ajude a acordar, nos ajude a entender que governar não é só fazer obras, não é só fazer obras sociais, não. É também a gente conseguir construir uma nação, construir uma cultura de paz, uma cultura de solidariedade. Quero, aliás, aproveitar um minutinho para festejar que ontem, depois de 12 anos de espera, veja como para os pobres tudo é difícil. Levou 12 anos no Congresso para ser aprovada a Lei da Economia Solidária, que nos permite agora expandir o trabalho da economia solidária, ter mais incrementos públicos, ter mais condições de realizar a amplificação dessa forma de economia que não é baseada no lucro e na exclusão, e sim na inclusão e na partilha. Então, eu quero me despedir agradecendo e desejando, aproveitando para desejar um Natal muito abençoado, com muitas graças do nosso Pai, e em 2025, se Deus quiser, há de ser o grande ano, não só do nosso governo, mas do nosso país. Abraço carinhoso, Oscar. Grande abraço, Gilberto.